encontro de hoje. O encontro de hoje, como falei, é o segundo capítulo da temática Rússia 2022, do exterior próximo à inserção global, e o título da apresentação desta tarde é A Geopolítica das Relações entre a Rússia e o Ocidente, Antigos Fantasmas e uma Nova Era. É o mesmo título do artigo que o professor Yanis Bersins preparou e sobre o qual ele se debruçará, mas, claro, com a expansão para várias outras temáticas que ele compartilhará conosco. Várias pessoas continuam a me perguntar se o professor Yanis falará em português. Yanis, aqui eu não vou repetir a piada, né? Mas, enfim, o Yanis é de Piracicaba, eu estudei em Piracicaba, então nós já começamos o nosso diálogo já com essa cumplicidade e com enorme satisfação, né, de nos encontrarmos e desenvolvermos as temáticas todas ligadas à análise internacional, à avaliação do desenvolvimento dos relacionamentos planetários, globais, etc. O Yanis é pesquisador sênior do Centro de Segurança e Pesquisa Estratégica na Letônia. Ele foi diretor entre 2012 e 2021, é pesquisador não residente e orientador sobre Rússia na Universidade de Defesa da Suécia, pesquisador no Centro de Estudos de Guerras da Nova Geração e da Fundação Potomac, nos Estados Unidos. Trabalha sobre a base teórica do pensamento militar russo e a realidade operacional, incluindo aspectos híbridos e convencionais. Ele deu aulas nos Estados Unidos, Suécia, Noruega, Holanda, Singapura, Bélgica, Brasil, Estônia, Lituânia, Romênia, várias instituições civis e militares, e aqui está listado o rol de instituições nas quais ele frequentou. Ele também deu assessoria ao Departamento de Defesa dos Estados Unidos, ao setor privado. Enfim, nós não poderíamos ter maior sorte, Yanis, de ter você aqui nesta tarde. Um grande achado. Eu agradeço ao Felipe Gesteira, colega do IPEA, que foi quem nos colocou em contato. IPEA e IEA têm um acordo de cooperação e está se mostrando bastante bem-sucedida. Esta iniciativa pode ser considerada emoldurada por esse acordo. E o Yanis, então, tem nos oferecido sempre essa visão de quem está lá, vamos dizer, na linha de frente, né? E resolvemos, portanto, marcar com ele uma fala um pouco mais estruturada para que ele pudesse formular a sua visão sobre a questão da Rússia, do seu exterior próximo, mas também trazendo, isso é muito importante, e o professor Jonisol expandirá isso, o olhar brasileiro, né? As implicações, repercussões sobre a inserção internacional do Brasil. Os temas são todos correlacionados. A Rússia, os desdobramentos do que acontece na Rússia têm repercussão global, repercussão internacional, sobre uma ordem que nós ainda não compreendemos bem qual será. O mundo hoje é um sistema unificado do ponto de vista das relações econômico-financeiras e tecnológicas, né? A globalização, mas é um mundo em que se percebe cada vez mais uma dispersão, por assim dizer, de referencial político, né? Com uma disputa que se dá quanto à organização das relações de poder intraestatais e entre Estados. E o episódio que hoje é simbolizado pela situação da Rússia e da sua inserção na área contígua é uma boa ilustração dessa situação, e o Yanis certamente nos ajudará na elaboração desta problemática, né? Não sei se encontraremos solucionática, viu, Yanis? Mas certamente teremos uma boa conversa aqui. Então, passo a palavra a você, agradecendo muito a tua presença, mais uma vez à tua disposição, à tua disponibilidade, e você tem aí mais ou menos uns 40 minutos para falar, fique à vontade para usar algum recurso audiovisual. Obrigado, Yanis.
Tá, Alberto, boa noite. Como podem ver, estou falando em português, não estou falando em letoniano. E também não vou falar em caipiracicabano, porque também pode ser difícil para outros entenderem. O pessoal de Piracicaba é muito orgulhoso, né, do dialeto caipiracicabano, tem até dicionário, né? Mas realmente daí ficaria difícil para os amigos e colegas compreenderem a fala, então vou tentar falar em português. Eu gostaria de agradecer ao Alberto pelo convite, pois para mim é um grande prazer, é uma grande honra. Em todos esses anos morando fora e desenvolvendo pesquisa, eu sempre pensei, eu sempre quis encontrar alguma maneira de colaborar com colegas do Brasil, eu sempre quis fazer isso. E agora parece que estamos começando a desenvolver algum tipo de cooperação, de colaboração, e para mim realmente é um prazer muito grande. Eu quero também agradecer ao Gesteira que me convidou ao grupo, e daí agradeço ao Alberto de novo por ter me incluído, por ter me aceitado. Agradeço à USP, também importantíssima universidade. E vamos começar então, né, a falar sobre a Rússia, porque a Rússia está. O Ocidente, vejam, a minha pesquisa sobre Rússia se iniciou sobre questões militares russas, se iniciaram há mais de 10 anos atrás, quando ainda a Crimeia não havia acontecido, a Rússia ainda não havia feito a sua intervenção na Ucrânia, ainda não havia ocupado a Crimeia e não havia ainda criado o que eu considero uma operação uma operação de reflexão, uma operação para tirar a atenção da Crimeia no leste ucraniano. Posso mais tarde desenvolver essa ideia se alguém tiver interesse. E realmente eu me lembro especificamente sobre a Rússia naqueles tempos que não havia interesse pela Rússia. E, inclusive, eu me lembro que por conta do final da operação ah, da OTAN no Iraque, eu me lembro de conversas de corredor, me lembro não só aqui na Letônia, mas em outros países, me lembro também mesmo nos próprios Estados Unidos, eu me lembro de conversas de corredor tipo, mas o que nós vamos fazer com a OTAN agora? Porque acabou a operação no Iraque, a Rússia não é uma ameaça, a Rússia tá dentro da OTAN como país parceiro, tá desenvolvendo atividades conjuntas. A Rússia participou de algumas operações conjuntas com a OTAN, inclusive, ainda nos anos 2000, houve alguns exercícios, é, inclusive alguns exercícios juntos, conjuntos, apesar de poucos, mas a Rússia jamais foi considerada a OTAN, sobretudo nos anos, já em 2010, 2011, a OTAN não considerava a Rússia uma ameaça. E você pode ver, inclusive, é possível ver que mesmo aqui nos países bálticos e mesmo na Polônia e outros países que faziam parte do antigo bloco do bloco soviético e do antigo Pacto de Varsóvia, é possível ver que não simplesmente os gastos, o orçamento de defesa era baixíssimo. Eu posso contar, por exemplo, que ainda em 2011 e 2012, os carros, por exemplo, dos ex-presidentes da Letônia saíam do orçamento de defesa. E realmente porque. E um orçamento muito baixo, mas justamente porque não se via a Rússia como uma ameaça. Mas isso, na verdade, eu acredito que simplesmente é o reflexo de uma inabilidade que o Ocidente tem e que de uma certa forma aqui nos países bálticos também tem, mas só que essa é uma questão mais complicada que eu prefiro não abordar agora, mas é uma inabilidade em se entender a Rússia. E uma coisa que eu venho dizendo há muito tempo é que a Rússia, o Putin,
o próprio ministro de Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov, outros especialistas em defesa e política externa russos, eles têm sido muito claros, eles têm apresentado uma narrativa extremamente clara do que a Rússia quer, do como a Rússia vê o sistema internacional, quais são as preocupações, vamos dizer assim, sobre segurança. Então, na verdade, o que existe, eu quero começar eu quero já nesse momento dizer sobre a questão da Ucrânia, simplesmente que apesar de tudo que a Rússia está fazendo, não nesse momento ainda, eu não acredito no perigo de uma operação convencional. Pode-se há riscos muito altos de outros tipos de operação, vou discutir depois, mas o risco de uma operação convencional é muito baixo, porque o que a Rússia está conseguindo agora nesse momento é que desde 2007 a gente pode dizer que a gente pode separar esse período do Putin entre 1999 e 2000 até 2007, de 2007 a 2014 e de 2014 até agora. Pois, desde 2007, a Rússia tem sido muito clara, tem denunciando o que a Rússia chama da unipolaridade do Ocidente, mas sobretudo a unipolaridade dos Estados Unidos. Inclusive tem aquele texto do Krauthammer, né? O momento unipolar. E a Rússia vem vocalmente, abertamente, vem reclamando que está se sentindo ameaçada. Eu não vejo motivo, eu entendo porque eles dizem isso, e eu vou explicar em breve, mas apesar de eles não terem motivo, eles têm uma preocupação muito grande com a sua segurança, e o Ocidente vem ignorando. A Rússia vem de forma cada vez mais estridente, mostrando as suas preocupações, mas o Ocidente ignora. Então, o que é que a Rússia está fazendo agora na Ucrânia, na fronteira? Tem uma palavra em russo que é pakazurra. E pakazurra é quando o sujeito está num baile, por exemplo, e vê uma moça bonita e infla o peito, assim, fica, né, parece um pavão. Isso em russo é pakazurra. Então os russos estão fazendo pakazurra ali nesse momento com os exercícios na Bielorrússia, com o posicionamento de tropas na fronteira da Ucrânia, e está dando certo, porque essas tropas na fronteira da Ucrânia, elas estão lá já há mais de um ano. E a inteligência dos Estados Unidos acordou, de repente, em outubro, novembro, que essas tropas estão lá, e agora o Putin está conseguindo dialogar com o Ocidente, e esse era o objetivo principal. Porque como a Rússia é um país extremamente clausewitziano, ou seja, sempre para tentar entender o que a Rússia pode fazer em termos militares, tem que se entender de antemão qual é o objetivo político que a Rússia quer alcançar, levando-se em consideração que o objetivo da Rússia na Ucrânia não é simplesmente que a Ucrânia não faça parte da OTAN. Esse agora é o objetivo mais urgente em relação à Ucrânia. Mas o objetivo de longo prazo é incorporar a Ucrânia novamente, seja territorialmente ou politicamente, economicamente. E se a Rússia fizer qualquer ação violenta, convencional militar, a Rússia vai perder a Ucrânia de vez, porque já está perdendo. O próprio porta-voz do Kremlin, o Dmitry Peskov, ele disse: nós perdemos a Ucrânia. Mas como que chegou nessa situação que a Rússia e a Ucrânia, que eram nações, pode-se dizer, irmãs, são agora nações separadas? A gente tem que olhar em dois recortes históricos, um mais longo, que vai do século XVI até o fim da União Soviética, e um mais curto, que é do fim da União Soviética até agora, porque
no, a Rússia sempre teve uma briga interna entre, vamos chamar, ocidentalistas e orientalistas. Então, desde quando Ivan Vassilevich, também conhecido como Ivan o Terrível, estabeleceu o Império Russo, sempre houve esse clash, sempre houve essa briga entre esses dois grupos. E um dos exemplos mais gritantes, um dos melhores exemplos dessa briga, é exatamente na época do Pedro Grande, do Pedro I, onde você tem os Streltsy, que eram, vamos chamar, guardiões das tradições russas. Eles deram um golpe, mataram parte da família do Pedro Grande quando ele era criança. E depois, quando ele vira czar, os Streltsy, em 1692, eles dão um golpe similar, mas só que dessa vez ele não tolerou. E ele matou todos os Streltsy. Ele executou. Mas qual que era o objetivo dos Streltsy? Os Streltsy tentaram dar um golpe contra o Pedro Grande, porque o Pedro Grande, como todos nós sabemos, estava fazendo aquela política de abrir a Rússia para o Ocidente, né? Que era a janela São Petersburgo, a janela para o Ocidente. Então os Streltsy protestaram. Depois, há vários exemplos desse tipo de coisa que, por exemplo, a Catarina Grande, o filho da Catarina Grande, o Paulo I, ele também foi assassinado quando ele tentou fazer reformas e modernizar a Rússia. O Alexandre II, quando tentou modernizar a Rússia e abolir a servidão, etc., ele também foi assassinado. Inclusive no local onde ele foi assassinado, aqui em São Petersburgo, que é a única igreja ortodoxa tradicional em São Petersburgo, uma igreja muito, muito bonita, né, que lembra a Catedral de São Basílio no Kremlin. Pois bem, então, toda vez que há uma abertura para o Ocidente, toda vez que há uma abertura que há um processo de modernização na Rússia, acaba em tragédia. A última vez acabou a União Soviética, é assim que eles entendem. A última vez acabou a União Soviética, com a Glasnost e a Perestroika. Então, também foi tentando abrir para o Ocidente e modernizar o país. A União Soviética entrou em colapso e terminou. E, nesse sentido, inclusive, é importante entender que qualquer comparação do Putin com o Stalin, por exemplo, e assim como a ideia que o Putin ele quer reconstruir a União Soviética é completamente equivocada, porque o Putin ele não quer reconstruir a União Soviética, porque a União Soviética era uma construção ideológica e a elite política russa não tem ideologia, como socialismo e comunismo. Pois bem, dessa forma, o que o Putin ele quer fazer, ele quer reconstruir o Império Russo, mas só que o Putin entende que não é possível fazer isso através da força. A Rússia não tem capacidade militar e nem capacidade econômica para abocanhar todos os países da ex-União Soviética, todas as repúblicas que ficaram independentes. Por exemplo, nós aqui no Báltico, nós somos membros da União Europeia e da OTAN, portanto, não faz sentido a Rússia tentar alguma ação militar aqui, porque iria escalar muito rápido. Os outros países são muito grandes, mesmo, por exemplo, a gente pode pegar as Forças Armadas da Rússia, mesmo pegando que nos últimos anos eles conseguiram profissionalizar em grande parte, porque quem é do serviço militar obrigatório não pode participar de operações fora da Rússia, fora do território da Rússia. Então, a Rússia não tem capacidade militar. Imagine atacar o Cazaquistão, atacar a Ucrânia, tentar pegar a Bielorrússia à força, mas o Tajiquistão, o Turcomenistão não tem essa energia, não tem essa capacidade.
e ao mesmo tempo que não tem essa energia, não tem essa capacidade, porque como nós sabemos, guerra custa caríssimo, né? Por exemplo, a operação no Iraque, no Afeganistão, se a gente colocar todos os custos, veteranos, segurança interna, juros, não sei o quê, é em torno de 8 trilhões de dólares. Apesar da Rússia ter custos operacionais menores, e ainda assim seria uma operação muito grande. Então, o que é que o Putin imaginou? O Putin imaginou reproduzir o Império Russo de uma forma soft. Mas como? A ideia era através da União Eurasiana, onde Moscou seria uma espécie de Bruxelas, e a partir daí, através de acordos políticos e econômicos, garantir uma zona de influência que, se não reproduzisse o Império Russo como o Império Russo histórico, por outro lado, manteria dessa forma emularia uma situação próxima, garantindo interesses políticos, econômicos e de segurança e de defesa. Acontece o seguinte, acontece que os únicos países que assinaram o acordo com a União Eurasiana foram a Bielorrússia e o Cazaquistão. Nenhum outro país quis fazer parte dessa União Eurasiana. Há outros acordos, claro, mas esses outros acordos, eles não têm a profundidade desse acordo do acordo da União Eurasiana, ou seja, são mais acordos bilaterais, alguns grupos para facilitar comércio, mas só que não tem o mesmo escopo, não tem o mesmo alcance. E isso, na verdade, significa, para a Rússia, significa que a Rússia falhou enquanto hegemon. A Rússia não consegue estabelecer a sua hegemonia porque os próprios países da ex-União Soviética e do Pacto de Varsóvia não aceitam a Rússia. E isso, na verdade, é devido a 3 questões. Primeiro de tudo é a questão histórica. Obviamente que para o Cazaquistão, para o Turcomenistão, mesmo para a Ucrânia, é uma história. Agora, para os países bálticos, por exemplo, os russos sempre foram vistos como agressores, como ocupantes, como invasores. Então não é possível convencer as pessoas aqui a qualquer tipo de acordo mais profundo com a Rússia. Os outros países europeus do Pacto de Varsóvia, como a Polônia, a República Tcheca, né, na época era a Tchecoslováquia, né, a Hungria, etc. Tal, eles também têm ojeriza a Rússia. E eu não vou entrar nesses detalhes por que exatamente, mas, por exemplo, a Primavera de Praga é um exemplo. Por exemplo, a repressão na Hungria nos anos 50. Então, os russos nunca foram bem-vindos, na verdade. E simplesmente usaram da força para garantir seus interesses nesses países. É uma situação diferente, claro, na Ucrânia, uma situação diferente, claro, nos países da ex-União Soviética, que tem laços históricos mais profundos com o Império Russo, e onde, verdade seja dita, a presença da Rússia teve um fator modernizante. Então pega, por exemplo, no Cazaquistão, que era a tribo, eram tribos do Cazaquistão, tem universidade, tem ópera, tem orquestra, realmente é uma questão diferente. Bom, o segundo ponto são questões econômicas e políticas por causa do medo de uma integração mais profunda com a Rússia, porque existe uma desconfiança muito grande a conta de que as elites locais desses países têm um receio, e na verdade é um receio justificado, que qualquer tipo de acordo, qualquer tipo de integração mais profunda com a Rússia acaba resultando na elite russa tomando das elites locais as vantagens políticas e econômicas que eles têm. Então eles não querem perder
também as suas, as suas, as suas vantagens, né? Eles não querem perder o domínio das suas economias locais e também não querem perder o domínio político, né? Porque o medo é que os russos venham e daí vão tomar tudo para eles, o que realmente é uma possibilidade. O terceiro também tem a questão que o sistema político e de governança russo não é atrativo. Porque a gente vê, por exemplo, o que é a Rússia? E vamos falar abertamente. Se a gente olhar para todos os dados econômicos da Rússia, se a Rússia não tivesse armas nucleares, a Rússia seria um país de terceiro mundo. Porque basicamente, obviamente que Moscou e São Petersburgo são cidades deslumbrantes e maravilhosas e Moscou tá limpíssima. A última vez que eu estive lá, eu fiquei impressionado. Eu sentei numa praça, a cada meia hora vinha um senhorzinho lá e varria tudo, tudo limpinho, tudo muito bonito. Então tem muito dinheiro em Moscou e São Petersburgo, mas só que saindo de Moscou e São Petersburgo é uma pobreza. Talvez, por exemplo, Novosibirsk, talvez Vladivostok, mas ainda assim é pobre. Saiu dos grandes centros, de quatro, cinco grandes cidades, é uma pobreza enorme. Falta, é infraestrutura entrando em colapso, realmente é muito é bem pobre, vamos dizer assim, né? Então, se não tivesse as Forças Armadas, não tivesse tão fortes como são, e não tivesse armas nucleares, seria um país de terceiro mundo. Obviamente que fora isso, existe também os problemas de vários problemas institucionais, né? Que, onde, por exemplo, o judiciário segue a linha manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Então vem a ordem de cima, é para fazer assim, assado e tal. Então não há justiça. As pessoas, mesmo na Rússia, e conversando com amigos e conhecidos, existe uma sensação de injustiça, existe uma sensação que uma classe específica de pessoas, um grupo específico de pessoas, se apoderou do país. E então, sendo dessa maneira, é claro que a Rússia não pode querer exportar, não pode querer tentar vender o seu modelo para outros países, porque não querem. E mesmo, eu me lembro que em 2004, 2005, houve um, teve um texto do Instituto de Economia da Academia de Ciências da Rússia, dizendo exatamente que a Rússia tinha que mudar isso, a Rússia tinha que se tornar atrativa, tinha que, para atrair intelectuais de todo mundo, etc e tal. E isso a gente vê aqui, ó, deixa eu mostrar, isso se reflete, se a gente olhar os dados aqui, esses são meus gráficos mesmos com base na pesquisa social europeia. Então a gente vê, por exemplo, claramente a satisfação que os russos não estão satisfeitos com democracia, não estão satisfeitos com a economia e não estão satisfeitos com o governo, simplesmente estão satisfeitos com a vida. Se a gente olha o próximo aqui, a confiança nas instituições na Rússia, infelizmente o último dado é de 2016, a gente vê que somente 20% confia nos políticos, somente 21,5% confia nos partidos políticos, 30% no parlamento, 32% na polícia, 33% no sistema legal. Comparado com dados da Europa e de outros países, isso é baixo. Por que eu estou mostrando isso? Eu estou mostrando isso para fazer o ponto que, na verdade, a elite política russa, ela entende que isso acontece. A elite política russa tem medo tem medo da possibilidade, e daí que entra a Ucrânia, por exemplo, porque não é simplesmente o medo da OTAN, não é simplesmente um medo estrutural de um ataque. Porque a Rússia sabe que a OTAN não vai atacar convencionalmente a Rússia. E se a gente olhar, se a gente levar em consideração a doutrina militar russa, e deixa eu especificar uma coisa, a doutrina militar russa não é
um documento como a gente entende na OTAN, que é a forma de fazer guerra, mas a doutrina militar russa é um documento político, sobretudo um documento político que estabelece quais são as ameaças, quais são os perigos e tal. Então, dentro da doutrina militar russa, eles deixam claramente que a maior ameaça militar é o estabelecimento de instrumentos para revoluções coloridas. O maior perigo externo são os Estados Unidos, a OTAN em uma menor escala, a União Europeia e o Ocidente em geral, mas o maior perigo interno são a possibilidade de revoluções coloridas na Rússia utilizando as fragilidades internas da Rússia contra o regime. E isso daí entra questões religiosas, interéticas, que realmente a Rússia é um país onde tem mais de 100 línguas, é um país com centenas de etnias, né? Se a gente vê o conceito de segurança que foi publicado no ano passado, em julho, também é parecido. O artigo 17 diz que as ações de alguns países têm o objetivo de estimular processos de desintegração nos países da Comunidade dos Estados Independentes para destruir os laços da Rússia com seus aliados tradicionais. O artigo 20 diz que as revoluções coloridas, ou seja, países hostis estão tentando usar os problemas socioeconômicos da Rússia para destruir sua unidade interna, inspirar e radicalizar movimentos de protesto, apoiar grupos marginalizados e dividir a sociedade. Então, não é à toa que tem pensadores militares que são populares na Rússia que eles escrevem mas isso de uma certa forma até um pouco engraçado, eles escrevem que o Ocidente inventou uma arma de destruição de consciência de massa chamada ocidentalização. Ou seja, o fato que as pessoas querem computador da Apple, que querem carro bom, não quer comprar o Lada, quer comprar um Volvo, Mercedes-Benz, o fato que o sistema de governança ocidental é melhor, as pessoas estão saindo da Rússia, inclusive, para ir morar no Ocidente, é culpa do Ocidente, é uma arma contra a Rússia. E eles escrevem assim, é até engraçado. E isso acaba resultando que, na verdade, a gente pode concluir que a Rússia hoje em dia, que não a Rússia, mas a elite política russa, nesse momento, e a gente pode olhar, são todos já pessoas de uma certa idade que pararam no tempo. Pelo amor de Deus, não me compreendam mal, não estou dizendo que pessoas após uma certa idade param no tempo, mas esses senhores estão parados no tempo, por isso que são fantasmas de outras eras. Eles não conseguem compreender que tem que aprender Tem aquele livro que chama O Leopardo, né, do Tommaso de Lampedusa. O Tommaso de Lampedusa morou aqui na Letônia, inclusive, num castelo. Muito bonito. Era casado com uma aristocrata leta. E o príncipe diz o seguinte: nós temos que mudar as coisas para que elas continuem como estão. E isso é de uma sabedoria incrível, e a Rússia não consegue entender isso. Porque o que a Rússia acaba fazendo, e eu vou mostrar uma piada aqui, que é eu vou traduzir para vocês, que é o seguinte: é uma piada muito popular, que vocês podem ver, né? O Lenin, o Stalin, o Khrushchev, o Brezhnev, o Andropov. Então, em russo está escrito careca e com cabelo, né? Então, o que determina quem é o líder russo é o penteado, se tem cabelo ou não. Porque pode começar com o Tsar tinha cabelo, o Lenin era careca, o Stalin tinha cabelo, o Khrushchev era careca, o Brezhnev tinha cabelo, o Andropov era careca, o Chernenko tinha cabelo, o Gorbachev careca, o Yeltsin cabelo, o Putin careca. E daí fica para sempre o Putin careca, o Medvedev com cabelo, daí o Putin careca, o Medvedev com cabelo, e assim eternamente. Então eles não querem mudar. Então, na verdade, a gente pode dizer que a elite política russa tem medo da modernidade. Mas o problema é que daí, ao invés de eles fazerem uma autocrítica e tentarem entender, tentarem resolver esse problema, eles não aceitam isso.
eles não aceitam que daí os outros países estão indo embora porque eles são incapazes de dar de dar uma alternativa. E voltando ao que eu estava falando no começo, o, o, em 2010, 2011, havia conversas já sérias em corredores que a OTAN não era mais necessária. Por isso que, inclusive, hoje em dia o Putin reclama que a OTAN está se expandindo. Claro que a OTAN está se expandindo. Por que que a OTAN está se expandindo? Porque a Rússia atacou a Ucrânia e invadiu a Crimeia, e ocupou a Crimeia. E criou problema no leste ucraniano, ficou todo mundo com medo. A partir do que ficou com medo, a oportunidade para OTAN se expandir, para reforçar a segurança, todos os países aumentaram o orçamento em defesa, mas isso daí vai exatamente, por isso os russos eles têm reclamado muito, isso vai exatamente de encontro à ideia que o Putin tem várias vezes mencionado, e o Lavrov também, que é que não se pode aumentar a segurança de um país diminuindo a segurança do outro. Eles vêm batendo nessa tecla. Mas só que também o contrário é verdade, porque para aumentar a segurança da Rússia, tem que diminuir a segurança dos outros países, porque ninguém confia na Rússia. E esse é um problema fundamental, porque para se conseguir resolver essa crise, para conseguir resolver esse impasse nesse momento, é uma questão de confiança. Ninguém confia na Rússia, infelizmente. Mesmo que a Rússia não vá fazer nada e a Rússia tenha razão, não estou dizendo que tem, mas supondo, né? Ninguém confia. A partir do momento que não confia, não dá para chegar em acordo nenhum. Bom, mas dito isso, o que a Rússia o que a Rússia quer, quais são os objetivos políticos da Rússia, então? A gente tem que dividir. Eu venho batendo nessa tecla, eu venho dizendo que era necessário se fazer uma pesquisa mais ampla para, em cada região, se compreender os interesses da Rússia e se compreender o que é que a Rússia pode fazer. Então, a Rússia tem 6 grandes objetivos estratégicos, que é, primeiro, um mundo policêntrico, segundo, um sistema de segurança eurasiano, internacional, não mais ocidental, mas eurasiano, maiores poderes para o OSCE, para diminuir a influência europeia dos Estados Unidos, aumentar a influência da Rússia na política de defesa europeia, garantir a neutralidade permanente para a Ucrânia e para todos os outros países da região, e isso pode ver que o Macron se encontrou com Putin recentemente, e já começaram a falar de finlandização, e na verdade tem na literatura russa, sobretudo, por exemplo, tem uma revista muito interessante que chama Relações Internacionais, que é a revista oficial do Ministério de Relações Exteriores da Rússia. Eles discutem finlandização muito frequentemente. E eles discutem finlandização para o Báltico, e agora vem também, eu já vi alguns textos, já faz algum tempo, discutindo finlandização na Ucrânia também. Ou seja, todos os países em volta da Rússia, não é exatamente neutralidade, porque neutralidade acaba sendo uma palavra muito atrativa, uma palavra neutralidade, mas simplesmente é não poder fazer parte da OTAN ou da União Europeia ou de qualquer instituição ocidental para ficar na zona de influência da Rússia. Porque, falando em português bem claro, o que a Rússia gostaria de conseguir seria fazer uma espécie de acordo de Yalta e dividir em zona de influência. Então, a ex-União Soviética, menos o Báltico, é zona de influência russa, o resto é zona de influência ocidental, daí tem a zona de influência da China e todo mundo fica feliz. Obviamente que isso não vai funcionar. Daí tem a questão e por último tem a questão do Ártico, porque o Ártico, para a Rússia, se nós levarmos em consideração o aumento
o desdobramento e estabelecimento de novas forças militares na região do Ártico vem sendo muito, muito, muito grande, vem sendo muito, muito significativa. E é uma coisa que está sendo pouco estudada, mas claramente a Rússia está se preparando para a guerra e para a guerra grande na região do Ártico. Bom, mas se entender as ambições políticas da Rússia, e isso é possível, eu repito que eles vêm sendo muito claros, a gente tem que entender os métodos que eles vão usar para conseguir alcançar as suas ambições políticas, realizar suas ambições políticas. E, na verdade, uma coisa que é equivocada, e esse vai ser meu último ponto, porque eu estou chegando nos 40 minutos, eu estou tomando cuidado para não falar demais, porque esses assuntos eu gosto, eu posso falar por horas, né? Então eu tô resumindo, tô aqui meio estruturando, mas existe no Ocidente também virou moda, né? Dizer que os russos fazem guerra híbrida, né? Mas só que os russos não fazem guerra híbrida. E, inclusive, quem desenvolveu o conceito de guerra híbrida, o Frank Hoffman, a gente é muito amigo, e a gente passou um ano discutindo isso. Se pode chamar o que os russos fazem de guerra híbrida ou não, e daí finalmente o Hoffman concordou comigo que os russos eles podem fazer guerra híbrida, mas o conceito de guerra híbrida não é suficiente para definir a doutrina russa militar. Pode-se dizer que é parte dela, mas não a define. E, sobretudo, porque quando os russos escrevem sobre guerra híbrida, eles escrevem. O que é guerra híbrida para os russos, né? Gibridinai Vainá. É os Estados Unidos fazendo revoluções coloridas. Eles não fazem guerra híbrida. Então, eu vou mostrar aqui, que é meu esquema, baseado nos meus próprios estudos. Está publicado num artigo no jornal de. Como é em português? Journal of. O Jornal de Estudos Militares Eslavos, The Journal of Military Slavic Studies. Então, né, para se entender como os russos fazem guerra, deixa eu passar para o próximo, a gente tem que seguir esse esquema. Então, basicamente, os russos, a base da estratégia russa é assimétrica e tem 3 pilares principais, que são a doutrina de conflitos de baixa intensidade. Depois, no meio, tem as guerras de sexta geração, que é um conceito desenvolvido pelo falecido general Vladimir Slipchenko, que ele desenvolveu essa ideia que basicamente são guerra através de mísseis e artilharia de alta precisão para destruir infraestrutura, destruir depósitos de comida, destruir escolas, hospitais. A ideia não é matar gente necessariamente, mas criar, vamos dizer assim, um inferno para as pessoas que estão vivendo na área sobre ataque, ficar sem água, ficar sem eletricidade, ficar sem comida, ficar sem atendimento médico, para conseguir chegar num acordo político, né, para se forçar para que a população local force os seus políticos a entrarem em um acordo com a Rússia, que no fim das contas deve ser um acordo vantajoso para a Rússia. E exatamente nessa questão das guerras de sexta geração é que tem que ser compreendido o grande esforço que a Rússia vem fazendo já nos últimos anos em se desenvolver mísseis hipersônicos não nucleares. O general Gerasimov, que é o chefe do Estado-Maior russo, mas deixa eu só fazer um rápido esclarecimento.
porque o chefe do Estado-Maior russo não é equivalente, por exemplo, ao chefe do Estado-Maior brasileiro. Porque o chefe do Estado-Maior russo ele é de fato o comandante das Forças Armadas. E daí depois cada uma das forças tem o seu Estado-Maior. Então, é claro que o ministro Shoigu ele é o ministro da Defesa, e claro que ele é o comandante, daí o presidente Putin é o comandante em chefe, mas o comandante de fato, vamos dizer, operacional, é o general Gerasimov. E o Gerasimov ele vem escrevendo já vários artigos e em discursos, ele vem avançando muito essa ideia das armas hipersônicas, onde não precisa ser nuclear, pode usar convencional, e a ideia é chegar num efeito próximo ao nuclear se utilizando o convencional. Daí, o terceiro ponto são as guerras cêntricas de rede, que é um conceito dos Estados Unidos, mas os russos têm a própria versão. E então, sendo a base assimétrica, a combinação entre esses três pilares, os russos fazem, daí eles adaptam dependendo de cada teatro. Então, por exemplo, na Ucrânia, basicamente a gente viu uma operação de baixa intensidade, onde você tem, por exemplo, um dos maiores exemplos são os homenzinhos verdes, né? Então esse é os homenzinhos verdes, daí depois tem a questão no leste ucraniano, também é operação basicamente uma grande operação de baixa intensidade, tanto que em várias apresentações eu gosto de fazer uma piada que eu copio e colo a definição de operação de baixa intensidade, coloco no slide e eu digo assim, a gente pode definir, depois de eu ter dito já várias vezes que não existe guerra híbrida russa, eu peço para quem está participando ali da aula, da palestra, lá, a gente pode definir a Rússia assim? E daí eles leem e falam, claro que a gente pode. E daí eu mostro de onde eu tirei e fica todo mundo surpreso, porque é doutrina americana nos anos 80. Né, que é de antes, na verdade, mas que foi desclassificado nos anos 80. Bom, então a combinação entre qualquer um desses três... e por exemplo, na Síria foi guerra de sexta geração, basicamente, até o momento em que eles precisaram utilizar operações especiais para daí limpar pontos específicos em Alepo, né? Mas basicamente foi uma operação de sexta geração. E daí vocês podem ver no alto do lado tem o controle reflexivo. E o controle reflexivo é uma parte muito importante da estratégia russa e muito interessante, dá para falar por horas, então eu vou resumir, não vai fazer jus ao que mas eu vou resumir apenas para vocês entenderem o que mais ou menos o conceito. São operações psicológicas de influência e de informações à moda russa, com o objetivo de fazer o oponente, né? O objetivo é fazer o oponente tomar as decisões que você quer sem o oponente realizar que tá fazendo isso. O oponente pensando que está fazendo algo que é vantajoso para si. Então, para terminar minha fala, o que eu quero, meu ponto com isso é realmente convidar todos vocês, quando vocês pensarem em possíveis operações russas, em possíveis formas, né, da Rússia garantir os seus interesses estratégicos, pensar muito além do convencional. Pensar em várias outras maneiras que eles podem utilizar meios militares para atingir objetivos não militares, estratégicos, instrumentos militares para atingir os não militares, os dois ao mesmo tempo. Eles são extremamente flexíveis. Então, por exemplo, na Ucrânia, o que faria muito sentido por exemplo, começar um processo para escalar, mas sem usar forças convencionais. Usar as forças convencionais como demonstração para fazer o Ocidente conversar com o Putin, como está funcionando, mas daí utilizar os instrumentos de operações de baixa intensidade, de sexta geração, de guerra cêntrica de rede, de controle reflexivo,
para conseguir uma vitória política na Ucrânia, que é o objetivo, que é o grande objetivo. E meu ponto final é que essa questão da Ucrânia não pode olhar só para a Ucrânia. Essa tem que olhar para a questão da Ucrânia dentro da OTAN, porque como eu mencionei, a maior ameaça, né? Não a maior ameaça, o maior perigo externo, né, conforme posto na doutrina militar russa, é a OTAN, os Estados Unidos e a União Europeia. E por que isso? Porque imaginem o seguinte, e eu vou terminar com isso. Imaginem que a Ucrânia entra na União Europeia e a Ucrânia entra na OTAN. O que é que isso vai significar, não só para os países em volta, mas para a própria Rússia, para o povo russo? Veja, eles conseguiram, eles têm uma alternativa. Daí não é simplesmente a falha da Rússia como hegemon em volta, mas é a falha do próprio regime dentro da própria Rússia. Então, a expansão da OTAN não é simplesmente uma ameaça militar, mas é uma ameaça existencial para o regime atual. Eu termino com isso e ficarei muito satisfeito em responder perguntas e participar do debate. Obrigado.